Olá! Quais são as ações políticas e jurídicas que devem ser adotadas para proteger a democracia e um dos pilares dela, que é a liberdade de imprensa? Este é o tema do debate de hoje, aqui no Além das Montanhas, que conta com a participação do jornalista, escritor e humanista Nilmário Miranda, ex-deputado estadual e federal por vários mandatos, atual assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ao meu lado está o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Emanuel Levenhagem Pellegrini. Ele é assessor especial do Procurador-Geral de Justiça e ex-membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, coordenador do Observatório de Direitos da Democracia do Ministério Público de Minas Gerais, e também está conosco a nova presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, Lina Rocha. Ela é especialista em políticas públicas e poder legislativo pela Escola do Legislativo da Assembleia dos Deputados de Minas Gerais. Muito bem-vindos à TV MP, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Além das Montanhas, para a gente fazer esse debate tão importante, né? Eu começo perguntando para vocês, a nossa democracia está sob ameaça? Por favor, Nilmário. Está sob ameaça no Brasil e em vários lugares do mundo. Tem muito a ver com essa prevalência do neoliberalismo no mundo, né? E nós estamos vendo em vários lugares ressurgimento de neonazismo, neofascismo, e correntes claramente antidemocráticas, que colocam a democracia em xeque. Mas o Brasil passou por um período perigoso, que foi o último governo, mas felizmente o próprio povo corrigiu, né? E repôs a democracia no ordem do dia. Mas a gente aprendeu também que não é uma coisa para sempre, né? Que tem que proteger, tem que regar, tem que aprofundar, tem que envolver a sociedade o máximo possível, né? Que a democracia não veio para sempre, né? Você viu em vários países do continente a mesma coisa. Então é um excelente debate, oportuno. Está na hora mesmo de discutir proteção da democracia. Promotor, sua opinião. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite novamente. É uma honra estar aqui com o Nilmário, com a Lina. Bom, eu acredito que, de fato, exista uma onda autoritária no âmbito global. É uma circunstância que a gente vê em muitos países, na América do Sul, na América Central, na Europa, no leste europeu, nas regiões asiáticas, a gente vê essa onda autoritária surgindo, mas eu acredito que a democracia, ela pressupõe, acredito não, a democracia pressupõe instituições fortes, instituições independentes, um judiciário, um Ministério Público independentes, altivos, proativos, um legislativo insubmisso também, e também uma imprensa livre e independente para poder fiscalizar o poder, para poder fiscalizar as violações aos direitos humanos. E eu acredito que, embora tenhamos tido um retrocesso autoritário há algum tempo, o Brasil segue forte, segue com instituições fortes, independentes, uma imprensa livre, e eu acredito que o Brasil, hoje, continua uma democracia bastante forte, né? Esperamos que consigamos, através das instituições, permanecer nesse sentido. Lina, sua opinião sobre a democracia? Estamos sob ataque? Nossa querida democracia, né? Eu penso assim, a democracia é muito jovem no Brasil, né? E nós fomos testados, nós passamos por um período de teste nesses últimos anos, e eu acho que a gente conseguiu sobreviver, né? As instituições se mostraram fortalecidas, né? A imprensa também teve um papel fundamental de fazer as denúncias, sofrendo com isso, né? As consequências, mas ela conseguiu, né? Os profissionais, a imprensa conseguiu fazer as denúncias necessárias e as instituições conseguiram equilibrar aí a balança para que nossa democracia
se mantivesse viva. Eu acho que a gente aprendeu outra coisa com isso, que é importante que o Nilmário falou, que a democracia é permanente, né? A gente tem que ser vigilante permanentemente. Exige aí a nossa vigilância. A gente entendeu, e eu acho que foi muito importante isso, o papel essencial das instituições e da imprensa, fortalecendo essa democracia, né? Que foi tantas vezes colocada em xeque, em dúvida. Então, assim, ela está sempre em risco. Eu não sei nem se é risco a palavra, né? Elas têm que estar sempre sob vigilância. Nilmário, vamos falar sobre a comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos, né? Na ditadura militar, foi criada em 95, depois foi extinta em dezembro de 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas agora foi recriada, né, pelo ministro Silvio Almeida, e o senhor foi destacado para atuar nela. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância disso na defesa da democracia. Esse cargo, né, para o qual me convidou, você nunca teve isso. Tem uma assessoria especial para a defesa da democracia, memória e verdade. Associar a democracia com a memória e com a verdade. Isso é muito importante. E os alvos principais no governo anterior foram a Comissão da Anistia, que foi desmoralizada, faz a reparação para milhares de pessoas que durante a ditadura tiveram vínculos laborais rompidos, perseguições, exílio, prisões, tortura, inclusive mortes e desaparecimento forçado. Que foi o que a Argentina fez e que o Brasil não fez. Não fez. E aí, acho que nós temos que não fugir disso em hipótese nenhuma, pelo contrário. Esclarecer ao máximo. Eu fui à Argentina recentemente, lá na ESMA, que é o lugar que era... Dali saíram 5 mil pessoas para desaparecimento, né? Tinha centenas de jovens fazendo visita aos prédios. Tem um memorial em São Paulo, o Memorial da Resistência, que 85 mil pessoas por ano, Emanuel, visitam. 200 pessoas por dia, maioria jovens. Cultura. Tem que transmitir para novas gerações, né, Aline? Sim. E, claro, infelizmente, isso não generalizou, nós temos que trabalhar por mais. Mas nós temos a Comissão de Mortos Desaparecidos, que está sendo recomposta. Tem a de Anistia, que está sendo recomposta também, estava descredibilizada. A Comissão Nacional da Verdade, que foi uma comissão de Estado, que fez 29 recomendações ao fim do seu trabalho, em 2014, e só 2 foram implementadas das 29. Então, nós estamos criando também uma comissão interministerial sob minha coordenação para estudar, retomar a implementação das recomendações, que envolve muita coisa que a gente já falou, vai falar aqui. E criamos uma também, que é uma coisa nova também, que é uma comissão da verdade para o escravismo e o comércio transatlântico de pessoas escravizadas. O caso do Valongo, no Rio. Uhum. Nós estamos retomando. É uma restauração da história. Porque o pressuposto é que não há democracia baseada na mentira, na farsa, nos fake. E a gente vê resquícios da escravidão até hoje, né? Memória e verdade é essencial para consolidar a democracia. Isso que importa. Nós teremos uma sobre a questão indígena, sobre os povos originários também, está constituindo já. Trabalho de médio prazo, mas vai ter bons resultados. Acho que é uma coisa nova e necessária. Muita gente não entende, né, Lina, a importância da imprensa para garantir, proteger a democracia. Então, nós vamos ouvir agora o depoimento da fundadora da Torna Voz, que é uma entidade de defesa da liberdade de expressão e advogada de profissionais e veículos de imprensa, a Thaís Gasparian. A imprensa livre, ela é fundamental num Estado democrático de direito. É a partir da imprensa que as pessoas, que os cidadãos ficam sabendo sobre o que acontece com os poderes que representam os cidadãos.
É necessário que o cidadão seja informado sobre o que acontece no Estado, na máquina do Estado, não só no Estado, no Poder Executivo, mas nos demais poderes também, Judiciário e Legislativo. E é pela imprensa que as informações são veiculadas. É a forma que os cidadãos têm de poder saber o que se passa e escolher os seus melhores representantes. Bom, ao longo do programa nós vamos mostrar outros depoimentos também como este, de personalidades que participaram aqui de um evento pela liberdade de imprensa, que foi promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais em maio. Queria perguntar para vocês se vocês consideram realmente que a imprensa atua como quarto poder na democracia e se ela tem desempenhado bem esse papel, Lina. Nós temos desempenhado bem esse papel? Nós temos, né? Eu não sei se a gente pode dizer um quarto poder, mas um poder muito relevante, né? Tem uma importância crucial e central nessa defesa da democracia, né? Uma imprensa livre é uma imprensa que permite aí uma sociedade livre, né? Pelo menos esse é o papel desses profissionais, né, que são essenciais. Quando a gente é vigilante, né, quando a gente faz uma apuração, é vigilante sobre os ocupantes das funções públicas, né, quando a gente traz à tona denúncias, eu digo a gente, né, como jornalista, representante de uma categoria. Então, isso é fundamental para a gente garantir ali uma informação verdadeira, né? Uma informação, além de uma liberdade de expressão, é uma imprensa que tenha a liberdade de se comunicar sem censura, que está garantido na Constituição. A gente também está levando à sociedade esse papel aí fiscalizador. E eu acho que isso é essencial porque ela torna-se, desta forma, vigilante com a nossa democracia, né? Uma imprensa livre protege a democracia. Doutor Emanuel? Eu sigo na linha da Lina. Bom, esse conceito ele ganhou muita notoriedade na década de 1960, ali com o escândalo do Watergate, a imprensa como quarto poder, né? Mas ela revela uma ideia muito interessante, que é a importância de uma imprensa livre, independente, né? Numa sociedade. Né, numa sociedade democrática, né, fiscalizando o poder, fiscalizando o poder político, fiscalizando o poder econômico, fiscalizando os abusos do poder, fiscalizando as violações aos direitos humanos. Né, então, por isso, ela é destacada como um quarto poder, né, naquele conceito de Montesquieu dos três poderes. Né, ela seria um quarto poder, dada a relevância de uma imprensa livre, né, uma imprensa livre e independente. Né. Se ela tem atuado bem, né, nesse papel, é uma avaliação bastante complexa, né? É evidente que a imprensa livre, ela continua revelando muitos escândalos de corrupção, né? Repito, violações a direitos humanos, abusos, mas hoje em dia, sobretudo em razão desse novo ecossistema midiático, né, com as redes sociais, né, com os aplicativos de mensagem instantânea, com as campanhas de desinformação, né, e também eu acredito que, né, com esse novo ecossistema midiático, a gente tem a imprensa profissional, né, a imprensa que checa, aquela imprensa livre, e essa, eu não sei se a gente pode chamar como imprensa, né, essas redes sociais, porque elas exercem essa função com muita gente de informar a população, né, e a gente tem esse efeito negativo dessa desinformação em massa da população. Então, eu acredito que, sim, ela continua exercendo bem esse papel, mas a gente vai ter que, né, isso para ontem, né, a gente já está discutindo isso não é uma discussão nacional no Brasil, é uma discussão em âmbito global, né, a gente vai ter que começar a discutir o papel da imprensa frente a essa nova realidade, frente a esse novo ecossistema, né, de imprensa com as redes sociais e as campanhas de desinformação, né. A gente tem, está no Congresso Nacional, aquele PL famoso das fake news, né? E a sociedade tem que participar ativamente, né? Tem que participar ativamente,
a sociedade civil organizada, os poderes constituídos. Então é muito importante a gente trabalhar essa questão da atuação da imprensa né, nesse novo ambiente do século XXI. Esse é um desafio, né? Um desafio grande que nós temos, né? Tanto os jornalistas quanto o sindicato, porque a desinformação ela presta um desserviço e ela tem um impacto negativo nesses pilares institucionais, né? Porque ela descredibiliza a imprensa, a justiça, né? Isso que a gente viu acontecer quando a gente falava de democracia, né, anteriormente. Então, isso a gente vai ter que reaprender sim, porque a gente tem profissionais sérios. Quando eu falo que a imprensa cumpre o papel, eu falo daqueles profissionais que são sérios nesse exercício. Mas, com certeza, todos nós estamos aprendendo a lidar aí, tentando separar o joio do trigo daquilo que é uma informação checada e o que é desinformação. Os veículos estão criando fact-checking, né, que seriam para verificar essas informações veiculadas nas mídias digitais e que disseminam desinformação, não é isso? Os próprios caminho? Veículos, os próprios veículos de comunicação legítimos, eles foram impactados, né? Porque se tem tanta desinformação circulando, muitas vezes as pessoas não têm um discernimento tão grande para saber, mas aquilo que está naquele veículo, né, ali de massa é realmente verdade? Eu posso acreditar? Então o impacto foi para todos nós, né? Os meios digitais têm sido um problema para essa defesa da democracia, Neymar? É um problema e solução, né? Acredito que é uma realidade que veio para ficar. De certo modo, democratizou a opinião das pessoas, a participação das pessoas. Agora tem que ter alguma regulação, né? Tudo tem regulação na sociedade. Por que não teria aí? Em nome de uma suposta liberdade de expressão. Cada um de nós aqui está submetido a uma forma de regulação. Se tudo é regulado, por que também teria um que tem esse poder de difundir mentiras, desinformação? Por que ficaria à margem disso? E até campanhas, né, de ataque a jornalistas. Sim. No próximo bloco a gente vai falar exatamente sobre isso, a violência que esses profissionais de imprensa enfrentam e essa ameaça também à democracia, com ataques à liberdade de imprensa. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje debate a proteção da democracia. E a gente começa com a mensagem gravada pela diretora-geral e representante da Unesco no Brasil, Marlo Vannoletto. Vamos ver. A liberdade de imprensa é uma pedra angular das sociedades democráticas. E cada vez mais nós precisamos de uma imprensa plural, livre, diversa, onde os fatos possam ser verificados e onde o bom jornalismo é fundamental para o combate à desinformação. Nós estamos atualizando o relatório Violência contra Comunicadores no Brasil, um retrato da apuração nos últimos 20 anos, que foi lançado em 2019. E, nesse sentido, saudar a nossa parceria com o Ministério Público, que se reveste de extrema importância. Essa iniciativa ela foi considerada uma das mais detalhadas e completas sobre os inquéritos e processos judiciais relativos a assassinatos de jornalistas, claro, aqui no Brasil, mas também no mundo. E nós precisamos pôr fim à impunidade. A Unesco ela trabalha, nossa diretora-geral, Audrey Azoulay, ela faz esse acompanhamento, faz o relatório dos crimes cometidos contra jornalistas
trabalhando para assegurar que o exercício da profissão tenha segurança e que nós possamos sim ter acesso a uma informação de qualidade sem que para isso os jornalistas estejam ameaçados. Eu queria lembrar a importância de nós falarmos sobre a segurança dos jornalistas e o fim da impunidade. Não podemos esquecer que, de acordo com o Observatório da Unesco, nós temos 87 jornalistas que foram mortos em 2022, o que torna este um dos piores anos desde 2018. A questão de gênero também merece atenção. Em 2021, a porcentagem de mulheres jornalistas mortas cresceu para 11%, em comparação a 6% no ano anterior. Então, precisamos continuar trabalhando para que a impunidade dos crimes contra os jornalistas diminua, como de fato tem diminuído, e trabalharmos juntos. Lembrando que a ONU tem um plano de ação sobre a segurança dos jornalistas e a questão da impunidade, que a Unesco tem a honra de implementar e trabalhar aqui no Brasil, e parcerias como as que nós temos são fundamentais para que esse trabalho seja feito. 30 anos depois do Dia Mundial, do primeiro dia da comemoração pela primeira vez do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, nós podemos dizer que avançamos muito, mas ainda temos muito a avançar. E precisamos continuar trabalhando juntos para garantir liberdade de imprensa, liberdade de expressão, um bom jornalismo, a verificação dos fatos para nos garantir que não daremos espaço nem para desinformação e nem para o discurso de ódio. Doutor, como é que tem sido essa parceria do Ministério Público de Minas com a Unesco? Esse trabalho conjunto que tem sido feito? Laura, eu tive a oportunidade de trabalhar por um período no Conselho Nacional do Ministério Público, no organismo interno que chama Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. E nesse período chegou para nós lá uma demanda com relação aos crimes contra os jornalistas, e nós começamos a atuar nesse sentido, e depois de 1 ano e meio de um trabalho bastante árduo e manual, nós criamos esse relatório, né? Um relatório que a gente fez o diagnóstico da apuração dos homicídios contra jornalistas, profissionais de imprensa, comunicadores no Brasil nos últimos 20 anos. Isso a gente lançou em 2019, em maio de 2019. E o ano seguinte veio a pandemia, e esse nosso projeto inicial era atualizar esse relatório anualmente, né? Com os dados de todos os casos de homicídios contra jornalistas. Veio a pandemia, o processo ficou evidentemente suspenso, e o ano passado nós tivemos aqui, o Procurador-Geral, Dr. Jarbas Soares Júnior, com representantes da Unesco, e o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarbas, abraçou esse projeto, né, determinou que fosse feita a atualização desse relatório, que foi elaborado pelo CNMP na época, né? Nós tivemos uma parceria também com a Unesco começou a utilizar essas informações. Hoje, até o Itamaraty, na época, não tinha uma base de dados a respeito desses crimes, começou a utilizar também, e o Procurador-Geral de Justiça determinou que a gente atuasse junto com a Unesco na questão da atualização desse relatório. Além disso, a gente começou a realizar algumas parcerias para que fossem identificados esses crimes, e ele também determinou que no âmbito do Observatório dos Direitos da Democracia, que foi um organismo criado recentemente pelo Procurador-Geral, aqui no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, a gente acompanhasse todos os casos de crimes contra jornalistas, profissionais de imprensa, blogueiros, radialistas, no exercício das suas funções, né, revelando escândalos, denunciando fatos, etc. e tal. Então, todos esses casos, nós já recebemos algumas notícias, né, de violações, de ameaças, agressões contra esses profissionais no exercício de suas funções, e estamos acompanhando as apurações.
né, o gabinete do Procurador-Geral, através do Observatório dos Direitos da Democracia, tem acompanhado para e passo essas apurações. Lina, qual que é a importância disso, né? E a eficácia, né, dessa atuação, dessas instituições para a defesa dos jornalistas, da profissão? É essencial, porque são instituições aí muito reconhecidas, né? E quando a gente se une, a gente tem uma demonstração de força, de coletividade, que a gente atuando com o mesmo fim, mesmo propósito, né? Eu vou só acrescentar um dado: a Federação Nacional de Jornalistas também faz um relatório anual, e o que nos assustou foi que no relatório atual, que é o de 2022, houve um crescimento muito grande em termos de crimes violentos. Então, é essencial que a gente esteja atuando conjuntamente, né? Com a OAB, com o Ministério Público, através do Observatório, né? Com o Ministério Público do Trabalho, para criar protocolos que sejam aplicados ali no exercício do trabalho, né? Que tipo de ação que a gente pode ter para conter. Porque na protetivas ponta, mesmo. Protetivas. Né? Na ponta a gente tem que ter essas punições, né? Tem que se apurar, tem que se fiscalizar, porque a gente tem que coibir essa escalada da violência. É um caminho para a denúncia. Quando a gente denuncia, quando a gente apura, né, a gente está mostrando que o crime não vai sair impune, né? Há uma lesão ali ao profissional, ao ser humano, a violação dos direitos humanos, e a gente não pode permitir, né? A gente tem que, então, caminhar junto com essas instituições para que a gente possa fazer um cerco aí, a essa escalada da violência. Nós vamos ver agora mais um depoimento que é do diretor da ONG Repórteres Sem Fronteiras, o Arthur Romeu. A liberdade de imprensa é aquela que permite verificar a existência de todas as liberdades, né? O jornalismo tem uma função social, de um exercício, de um controle do poder. Então, tem um papel fundamental para a consolidação das democracias em todos os países do mundo. Para a gente poder aprofundar esses direitos no Brasil, a gente tem que enfrentar um problema histórico que tem no país, que está associado à violência contra jornalistas e contra comunicadores em geral. Nos últimos 10 anos, foram mais de 30 jornalistas assassinados no país. É o segundo país da América Latina com o maior número de jornalistas assassinados, atrás só do México. Temos áreas que são verdadeiros desertos de notícia, áreas de zonas de silêncio, onde existe uma censura estrutural nesses territórios, em várias partes do país, que dificultam a capacidade de comunicadores, jornalistas locais de estarem contando essas histórias ou de se verem confrontando determinados tipos de represália por estarem denunciando abusos de poder que estão acontecendo. Então, defender e fortalecer o jornalismo é defender e fortalecer a democracia. A gente precisa todo mundo embarcar nessa luta. Não é uma luta só da imprensa, dos meios de comunicação, de todas as instituições que defendem a democracia no país. Tem que chegar junto para a gente poder seguir fortalecendo o jornalismo. Para defender a imprensa, você tem que atuar em diversas áreas, né? Não é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. Então, a gente tem que enfrentar a violência, por um lado, no sentido de estar agindo de uma forma, num tripé de prevenção, da violência, de proteção, quando jornalistas e comunicadores são alvos de ameaças, de você poder colocar isso em programas de proteção que vão garantir a preservação da integridade física e emocional dessas pessoas e também garantir a terceira perna desse tripé, o acesso à justiça. Então, quando há um crime cometido, uma violência cometida contra jornalistas, garantir que as instituições de Estado vão reparar esse dano, vão sancionar os responsáveis e desestimular que outros crimes como esses sigam acontecendo. E essa violência ela pode se dar tanto no plano físico, mas hoje em dia, no âmbito digital, com uma verdadeira onda de campanhas de ódio, difamação nas redes, a gente vê muitos jornalistas, a imprensa em geral, como as redes sociais se tornaram uma espécie de um campo minado para a imprensa. Então, também agir nesse campo, criando marcos legislativos que vão fortalecer a responsabilização das plataformas e garantir um espaço mais saudável e democrático para o jornalismo também nas redes é algo fundamental. E, finalmente, a gente tem que fortalecer o pluralismo e a diversidade no horizonte midiático.
tradicionalmente, historicamente, a imprensa no Brasil está concentrada na mão de poucos grupos econômicos, né? E é fundamental fortalecer pequenas iniciativas de jornalismo local que vão contar a história a partir de outros olhares, outras formas de ver o mundo, valorizar essa diversidade, essa pluralidade nas formas de contar essas histórias, porque é ao contar essas histórias que a gente, né, consegue avançar como sociedades democráticas. Nilmário, você que é jornalista, viveu a repressão à imprensa no período da ditadura militar, que comparação faz com esse momento de violência que os jornalistas enfrentam? Não, hoje cresceu muito o movimento sindical, o movimento de controle da violência contra os jornalistas. Agora, a Marlov falou uma coisa ali que eu acho que a gente devia recuperar. O aumento da violência contra as mulheres jornalistas. E é uma outra questão perigosa também. Durante esse período último, infeliz da nossa história, as mulheres sofreram muito. Sempre mais do que os homens. Sim. Sempre mais. Acho importante destacar isso. Viu, doutor Manuel? Acho que ter essa visão também para as mulheres. É um problema eterno da nossa democracia. O limite da nossa democracia é o papel das mulheres e dos negros. É o racismo, a misoginia, o machismo. Isso aí está presente na nossa história. Essa igualdade de direitos das mulheres é bem recente, né? Bem recente. Digamos assim. Então, trabalhar muito, com muita atenção isso. E dos negros também. Nós tivemos também, tem uma coisa relativamente nova, o assassinato do Dom Phillips, lá junto com Bruno Pereira, na Amazônia. Foi um marco, eu acho, dessa violência marco, toda que foi muito crescente contra os jornalistas. Então, né? os crimes ambientais não toleram a notícia, a transparência. Eles têm uma violência específica contra os que denunciam crimes ambientais, né, que hoje é um problema universal, né? Universal. Sobretudo o Brasil, que tem esses biomas, e a Mata Atlântica, e o Cerrado, e sobretudo a Amazônia. O mundo inteiro vai depender muito disso. Então, não podemos admitir, portanto, que haja esquecimento, apagamento ou impunidade nos crimes contra a imprensa, nesse âmbito também, que é uma novidade boa, ter esse foco para a sustentabilidade, para a questão ambiental, para os crimes ambientais, mas ao mesmo tempo ele suscita esse aumento da violência. A gente tem um problema nessas localidades desse país tão extenso, né? Onde não há tanta vigilância, não há tanta proteção, não há tanta presença do Estado, né, e de outras instituições de defesa. Lina pode falar melhor. E eu acho que os ataques a jornalistas acontecem mais em localidades assim, né? Quando você tem ali uma dificuldade de fiscalização, onde falta esse poder, né, de fiscalização, onde é mais difícil essa penetração, com certeza essa escalada da violência é maior, porque ali você está desprotegido, né? O cidadão está desprotegido, né? Essa questão da Amazônia ela é muito séria. Eu acho que agora, o Nilmário falou, e com toda razão, o mundo está olhando para a Amazônia com uma outra perspectiva e nesse cenário, obviamente, a gente tem mais acesso àquele universo que até pouco tempo a gente não tinha, né? A gente penetrou nesse e descobriu coisas que não gostaríamos através de quê? Das imprensa, das denúncias, né? E quem está ali denunciando, com certeza está muito visado. Pode falar. Só para complementar, um dos diagnósticos que a gente obteve, que a gente chegou, uma das conclusões que a gente chegou no âmbito do relatório foi exatamente esse. A gente houve no Brasil 57 homicídios de 1995 a 2019 de jornalistas e comunicadores no Brasil, né, que foram assassinados em virtude das suas funções. E a gente identificou que a maioria esmagadora desses crimes ocorreram nos rincões do país. O observatório vai alcançar essas regiões? Como é que vai ser isso? O observatório vai lançar luzes, sim, sobre esses fatos. Né? A gente, de fato, identificou que esses fatos, a grande maioria, ocorreram nesses rincões do país, onde não há nenhuma visibilidade desses crimes, onde esses crimes não têm repercussão no âmbito nacional, né? E também, infelizmente, onde o âmbito do Estado é muito pouco estruturado,
né? Nós temos, se temos, né, nesses 5 anos do país, delegacias de polícia com uma estrutura muito pequena, grande parte dessas delegacias de polícia com servidores cedidos pelos municípios, servidores que não têm independência que um policial tem, não têm o know-how de um policial e submissos a pressões de qualquer espécie. Né? E o Observatório tem sim esse objetivo de lançar luz sobre esses problemas. Então é e dar sobre atenção a ele eles. que nós vamos falar mais no próximo bloco. A gente volta em instantes, não saia daí. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. É sobre a proteção da democracia e uma discussão atual, que é a liberdade de expressão e sua relação com a liberdade de imprensa. Nós vamos ouvir um depoimento sobre isso, gravado pelo secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho. A liberdade de expressão, ela está bastante próxima, quase grudada com a liberdade de imprensa. Não existe liberdade de expressão sem uma imprensa livre. E a imprensa brasileira, infelizmente, nos últimos anos, vem sendo vítima de uma tentativa de cercear a sua liberdade. Com falas, atos e muitas vezes violência praticados por cidadãos que entendem que a liberdade de expressão inclui ultrapassar os limites que a lei impõe, a imprensa vem sofrendo, como eu disse, nos últimos anos, episódios, infelizmente, inclusive violentos. O Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Justiça, tem desenvolvido uma série de trabalhos, como, por exemplo, o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas e Comunicadores, que tem o papel de acompanhar, de montar um banco de dados único desses casos de violência e propor políticas públicas e mudanças legislativas para que esses episódios que já aconteceram sejam investigados e punidos e principalmente políticas públicas para que eles não voltem a acontecer. Lina, que outras medidas devem ser tomadas, né, além da criação dos observatórios, para que essa alegação sobre direito à liberdade de expressão não seja usada para atacar a democracia, a imprensa? Eu acho que a fiscalização, a gente até já comentou aqui, a fiscalização das redes sociais, né, do que hoje é publicado, porque eu acho que atualmente há uma confusão sobre os limites da liberdade de expressão e a violência que você comete, verbal, né? E isso é um limite muito tênue, que a gente tem que começar a encontrar um caminho ali. Porque a Constituição garante a liberdade de expressão, né? Garante a imprensa livre. Mas não está ali implícito que o cidadão pode verbalizar o que ele quiser de forma violenta, né? Como a gente tem visto acontecer. Então, eu acho que é um papel muito importante do sindicato, como representante da categoria de jornalistas, junto às instituições, para que a gente possa, junto, encampar, né, iniciativas, campanhas de informação. Esse combate à desinformação, ele é muito importante, que ele é uma porta de entrada para essa violência, né? Hoje a gente recebe, isso é fato, né? Recebe qualquer informação no WhatsApp. Primeiro que as pessoas hoje, elas leem informação assim no WhatsApp. Ou então, a gente costuma brincar no sindicato que só lê o lead. Não lê matéria não, só o lead. Então, com isso, a gente tem um desperdício ali de informação, né, que não chega a muita gente. Então, a gente tem que ampliar isso através de campanhas de combate à desinformação, né? Eu achei interessante a pergunta que você fez para o doutor Emanuel, que se as iniciativas do observatório vão chegar nesses rincões. E eu estava pensando, enquanto isso, o seguinte, quando você abre um canal, e eu acho que é por aí, você abre um canal de denúncia, um canal que você demonstra que está havendo uma fiscalização, você já é um passo para limitar esses abusos, né?
E a gente, no sindicato, acolhe todas as denúncias, a gente procura os órgãos que a gente entende que são parceiros nossos para poder dar um encaminhamento. Isso é algo muito forte para mim, né, como agora iniciando esse mandato, também como a Alessandra que está saindo. É muito forte essa questão de coibir essa violência. Você disse da eficácia, né, da atuação Isso. do Ministério Público. Sim. Com casos recentes? Exatamente. Então a gente acolhe e encaminha. Nós estamos aí, estamos de portas abertas mesmo para toda a categoria. O doutor Emanuel visitou a gente no sindicato, né? Foi lá se apresentar, nos conhecer. Na mesma semana, se eu não me engano, ele foi na quarta, na sexta já tínhamos um caso. Então, já trouxemos um caso para o observatório. E eu acho que é isso. Esse apoio das instituições, as campanhas contra a desinformação, né, o canal aberto com a imprensa e com a sociedade, né? Porque, na verdade, são violações e eu acho que isso tem que ser acolhido em todas as instâncias, né? Nas instâncias estaduais, municipais, federais, no parlamento, para que a gente conjuntamente consiga dar um freio. A gente está vendo a discussão no parlamento, né, sobre o PL das fake news, né, essa regulamentação das mídias digitais. E o governo federal, o que tem feito? Tem alguma frente nesse sentido? Apoiou o PL relatado pelo deputado Orlando Silva. E o debate em torno disso é muito importante. Mas tem uma questão, doutor Manuel e Lina, que é a impunidade. O maior estimulador da violência é a impunidade. Sobretudo nos rincões, né, que a gente está falando em rincões aqui. É um dos países que mais mata defensor de direitos humanos no mundo. E a impunidade é quase a regra. E defensor de direitos humanos é uma pessoa especial, né? Arrisca a sua vida, dedica a sua vida a proteger o direito de todos, né, com uma atividade, inclusive, a maioria das vezes não remunerada. Isso inclui também a imprensa, que a imprensa tem que ter um olhar especial para isso. Os direitos humanos são mal compreendidos, né, Mário? No Brasil. Tem muita gente que acha que direitos humanos é só para minorias, né? Ou para bandido. Que absurdo. Não. Eu vivi essa vida inteira, mas durante a ditadura eles criaram aquela ideia da subversão da ordem. E associava direitos humanos à subversão. Uma coisa, defender bandido era defender opositores do regime, que eram punidos, que eram mortos, que eram desaparecidos, que eram presos arbitrariamente. Então, quando veio o período democrático, eles transferiram isso para os direitos humanos defensor de bandido, aqueles programas policiais horríveis, né? Sensacionalistas. Nossa, que horror. O jornalismo de quinta categoria, né? Para poder, né, estimular o ódio contra pessoas que se dedicavam aos direitos humanos. Felizmente, hoje está havendo uma mudança, né? Pelo menos da boca para fora. Ninguém fala contra os direitos humanos, né? Pode até falar, falsear, mas não pode deixar de falar, né? Prestar uma reverência. É um avanço isso, mas é pouco. Por isso que eu acho que a luta contra a impunidade, viu, doutor Manuel? O observatório tem que estar atento a isso, né? Não permitir que casos emblemáticos de violação do direito da imprensa e da liberdade de expressão associada ao povo, né? Que o limite da democracia é isso. Democracia não pode ser uma coisa formal. Democracia com fome, com desemprego, sem moradia, com crescimento de população de rua, com violência. A democracia, né, já vem o germe do seu próprio enfraquecimento. Então, a impunidade tem um papel importantíssimo aí. Como é que o observatório vai atuar nesse sentido? Laura, o observatório, é uma ideia recente, né, criada recentemente, fruto, sobretudo, né, dos recentes tristes acontecimentos de janeiro no Brasil, mas era uma ideia já gestada, né, um tempo anterior, mas foi acelerada, evidentemente, depois do que ocorreu, todo mundo sabe. A ideia, o objetivo central é tratar todas as notícias, todas as demandas, as representações
que narrem violações às liberdades democráticas, todas elas, né? Nós iremos tratar, né, no âmbito, não é uma promotoria, é um órgão vinculado ao gabinete do Procurador-Geral de Justiça, vai tratar essas notícias, esses fatos, esses episódios, esses relatos, vai encaminhar para todas as autoridades responsáveis e aí o principal, vai acompanhar a apuração delas, para e passo. Vai querer saber o que está sendo feito, por que não está sendo feito, vai oficiar, vai tomar todas as providências nesse sentido, vai dar todo esse suporte. E além disso, é um organismo que tem o objetivo de articular e fazer a integração do Ministério Público com outras autoridades, outras instituições públicas e também com a sociedade civil organizada. Sindicato dos jornalistas, por exemplo. A imprensa, de maneira geral, toda a sociedade civil organizada que tem alguma relação com a defesa da democracia. Então, e aqui, assim, casuisticamente eu não consigo falar, porque a violação à democracia pode ocorrer de maneiras diversas, das mais variadas possíveis. E o Observatório, nós já recebemos 6 demandas, inclusive uma do Sindicato dos Jornalistas. Que é um caso de violência física ou por meio digital? Física. Física, nós já encaminhamos para a promotoria responsável. A promotoria responsável já instaurou a investigação e nós estamos acompanhando a apuração desse fato, justamente para que aquele fato tenha consequência e tenha consequência rápida, para que gere um desestímulo de outras práticas semelhantes, né? Então, o Observatório está atento, é muito recente e, né, ele pode ser acessado, eu vou até aproveitar a oportunidade, nós temos um e-mail que é observatoriodemocracia@mpmg de Ministério Público de Minas Gerais.mp.br. Nós recebemos essa demanda, ou pessoalmente, nós estamos abertos, né, a isso, à disposição de toda a sociedade, das outras autoridades, mas também recebemos essas demandas via e-mail. E quando o caso é de violência por meio digital, é mais difícil de trabalhar isso, de investigar, de punir? Né? Que é o que a gente estava falando aqui, não pode ficar impune. Essa até é uma preocupação interessante. Até o Procurador-Geral, Dr. Jarbas, ele criou nesse sentido recentemente o GAICiber, que é uma entidade, é um organismo aqui do Ministério Público dedicado exclusivamente a investigar crimes cibernéticos. E, de fato, é um pouco mais difícil porque é um mundo novo, é uma realidade nova, né? Muitas pessoas acham ainda que a internet é uma terra sem lei, né? Então, né, utilizando o anonimato, né, eles praticam dos crimes bárbaros, crimes diversos, crimes de ódio, né, diuturnamente. E o Observatório, utilizando de todo esse aparato do Ministério Público, inclusive do GAICiber, né, que investiga esses crimes cibernéticos, a gente vai conseguir, sim, identificar esses responsáveis e aí puni-los consequentemente. Daí a necessidade da renovação da legislação da internet, né, Neumário? Atualizar, como disse o doutor Manuel, é uma área nova. A gente tem um marco da internet, mas ele já está até ultrapassado, né, para lidar com essas informações novas. Ficou ultrapassado. Ficou, então tem que atualizar sempre. Mas eu acho que essa interação da sociedade civil com o Estado é fundamental. O Augusto Arruda falou ali que é essencial essa relação da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, com sindicatos, federações, movimentos, sociedade civil, né, para ver não só a interação, mas também circular a informação. E eu preocupar muito também com a educação das pessoas, das novas gerações. A gente percebe que nas novas gerações tem uma tolerância com a ditadura. Fala que a ditadura foi um bom período, confunde a liberdade que a democracia propicia com outras coisas, né? E gente jovem defendente que não conhece nada. Então tem essa preocupação permanente, Violina, que a gente chama de educação em direitos humanos, que é transmitir os direitos, transmitir a história verdadeira, tá? Para ir criando consolidando a ideia de que
A democracia só avança se o povo avançar, se a cultura do povo avançar. Né? Se você quer avançar, mas tem uma parcela da sociedade enorme que não dá a menor importância a nada disso, não conhece nada disso, a coisa não avança. Né? Só avança se mudar a cultura do povo. A gente precisa desse resgate histórico, Aí a né? importância da essa TV do MPMG, todo lugar tem que ter esses instrumentos de comunicação, né? Para poder disputar a história verdadeira, poder transmitir de geração para geração nessa educação democrática, né? Muita gente nem sabe que existe o papel dos sindicatos, né? Sim. Poxa, E é uma instituição que foi muito combatida, está se fortalecendo de novo, Lina? Ah, sim, passamos por um período muito complicado, alguns anos, né? Porque nós tivemos aí, primeiro, a reforma trabalhista, né? Que tirou o imposto sindical, isso impactou muito na economia, né? Na sobrevivência econômica do sindicato, inclusive teve que fazer um enxugamento ali no seu quadro funcional. Depois nós tivemos 4 anos, né, de um governo de extrema-direita que incentivava o ataque à categoria e que foi realmente passando por momentos muito difíceis, essa violência física ou através de redes sociais. E depois tivemos uma pandemia para coroar, né, esse período. Então, mas agora o ciclo que se encerrou, né, ele deixou organizado e estabilizado a estrutura, né, administrativa, e aí a gente vai dar prosseguimento, né, claro, o trabalho que vem sendo feito. Eu acho muito importante que a gente chegue aos jovens, né, que a gente faça essa renovação, exatamente isso que o Mário estava falando, porque para poder levar a formação política, né, porque a formação política ela é um contexto histórico, e a gente ensina a democracia, e quando a gente ensina a democracia, a gente fala sobre a importância das instituições, e aí a gente chama para a importância da atividade sindical nessa proteção dos direitos dos trabalhadores, né? Isso tudo é algo que a gente tem que reconstruir, que a gente está fazendo isso, uma das grandes iniciativas, né, que eu acho importante agora, primeiro, a volta da obrigatoriedade do diploma, que impactou muito a função do jornalista enquanto a precarização, né? Hoje nós temos uma profissão precarizada, e isso, é claro, impacta na apuração, impacta nas reportagens, e o outra ponte é essa ida às escolas, né? Essa parceria com escolas de comunicação, eu já até tenho ido, para que a gente possa mostrar a informação, né, combater a desinformação e também trazê-los para o sindicato, né? Essa é a renovação que a gente quer. Muito obrigada pela participação de vocês, a vinda aqui à TVMP, né, para esse debate muito importante. Muito obrigada. E a você que está nos acompanhando, continue ligado aqui na TVMP. A gente volta em breve.